Aula 2, curso Iniciação ao Espiritismo. As aulas serão publicadas todas as terças-feiras às 19 horas neste canal. Então, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber notificações. Desta forma, você não perderá nenhuma aula. O tema que vamos abordar hoje, nesta segunda aula, é sobre Deus. O Livro dos Espíritos é a primeira obra considerada genuinamente espírita em todo o mundo. Ele foi lançado em Paris, na França, no período em que Allan Kardec ainda estava encarnado, mais precisamente em 18 de abril de 1857, portanto no século XIX. Mas afinal, o que esse livro contém? Ele reúne os princípios fundamentais da doutrina espírita, informações e ensinamentos transmitidos por elevados espíritos, através de diversos médiuns em várias localidades. Coube a Allan Kardec, com a sua inteligência e critério, organizar e sistematizar todo esse conteúdo, oferecendo-o de maneira acessível a todos nós. Graças a isso, hoje podemos abrir um exemplar, fazer a leitura e compreender os conceitos essenciais sobre o mundo espiritual. O livro inicia com uma sessão dedicada às causas primordiais, e o primeiro capítulo aborda Deus. A primeira pergunta é: que é Deus? Mas por que iniciar as questões espirituais com essa indagação? Porque a maneira como concebemos a ideia de Deus vai influenciar tudo o que pensarmos a respeito da criação do universo, da origem da vida, do significado da existência e da finalidade de todas as coisas. Se há um Deus, então há uma vida que ultrapassa a experiência material, que é espiritual, imortal e guiada por um propósito superior e justo. É comum destacar que Kardec, com sabedoria, perguntou que é Deus e não quem é Deus, evitando assim a ideia de um ser personalizado, um indivíduo limitado, semelhante ao homem. Antigamente, as pessoas criavam imagens antropomórficas de Deus, visualizando-o como um ancião de barbas longas e voz trovejante, refletindo mais suas próprias características do que a essência divina. Os espíritos superiores não descreveram Deus dessa forma. Algumas pessoas dizem que Deus é o infinito, mas isso não resolve muito, pois o infinito é algo que também não conseguimos definir ou medir. Se usarmos um conceito indefinido para explicar outro igualmente incompreensível, não estaremos solucionando nada. A maioria, no entanto, aceita que Deus é o Criador do universo, de tudo que existe. Ainda assim, há quem insista em dizer que Deus é invenção da mente humana. Porém, o universo existe, está diante de nossos olhos, e se existe, precisa ter uma origem. Não há efeito sem causa, é um princípio lógico e evidente. Logo, o universo, como efeito, deve ter uma causa, e é essa causa primária que chamamos de Deus. Mesmo assim, alguns atribuem a origem de tudo ao acaso, alegando que os elementos se combinaram por sorte, criando o que conhecemos. São pessoas muito negativas, que afirmam que assim como o universo se formou por acaso, foi um puro acaso todos os elementos existentes tomarem esse impulso, essa direção, dando início à formação de tudo que existe. Mas se perguntarmos de onde vieram esses elementos primordiais para que o acaso os impulsionasse, não encontram resposta. Pois se perguntamos, o acaso deu direção, mas deu direção a alguma coisa que já existia, certo? E de onde surgiu isso? Cadê a resposta? Há ainda aqueles que negam a existência de Deus e afirmam que a natureza criou a si mesma, ou que tudo ocorre por ação de forças materiais, que agiriam mecanicamente, sem inteligência, obedecendo a leis como a de atração e repulsão, determinando a movimentação dos astros, o nascimento e crescimento das plantas e a reprodução dos animais. Mas olha a lei da atração e repulsão, as moléculas dos corpos inertes, elas se agregam e desagregam sobre o império dessas leis e os astros no espaço. Eles atendem à atração molecular e eles se movem por efeito da gravitação, e lá estão eles se movimentando em suas órbitas. Plantas e animais nascem, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada um na sua espécie. Tudo isso porque está subordinado a causas materiais do calor, a eletricidade, a luz, a umidade.
Eles dizem que as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas e a regularidade é mecânica, e isso não significa ação de qualquer inteligência livre. Eles pensam assim, mas naturalmente Allan Kardec argumentou bastante sobre isso. Ele explicou que atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque aquelas propriedades que a matéria tem é efeito e deve haver uma causa para elas. Eles falam da natureza se criando a si própria, um acaso construindo e estruturando o universo. Quem faz isso é negador sistemático do espírito, só acredita na matéria e se engana, porque toma o efeito pela causa. Essas forças da natureza realmente não são inteligentes, parecem mecânicas, automáticas, mas no universo elas estão dispostas de tal maneira tão inteligente, estão distribuídas de forma apropriada às necessidades de cada coisa, que a gente chega à conclusão que essa aplicação útil das forças no universo é o efeito inteligente. As coisas em si não são, mas elas estão aplicadas inteligentemente, e como não há efeito sem causa, o efeito também nunca é maior do que a causa. Temos aí um efeito inteligente, então a causa também tem de ser inteligente. Portanto, para esses, tudo seria automático, movido por causas materiais, como calor, eletricidade, luz e umidade. Porém, Allan Kardec refutou isso com clareza, mostrando que acreditar que as propriedades da matéria são a causa de tudo seria confundir o efeito com a causa, pois essas propriedades já são em si mesmas resultados de algo superior. Atribuir a formação do universo às simples leis físicas é ignorar que essas leis estão tão organizadas e aplicadas de maneira tão perfeita às necessidades de tudo, que revelam uma inteligência por trás delas. E onde há um efeito inteligente, a causa também deve possuir inteligência. O poeta e prosador francês comparou isso de forma irônica. O mundo me espanta e não posso acreditar que exista um relógio sem relojoeiro. Assim como um relógio precisa de alguém que o conceba e o monte, o universo em sua imensidão, com todas as suas engrenagens e leis, só pode ser obra de uma inteligência suprema. Certa vez, um estadista norte-americano, que também era fotógrafo, disse: achar que o mundo surgiu sem um criador seria o mesmo que afirmar que um dicionário nasceu de uma explosão numa tipografia. Imaginar os tipos de uma gráfica se misturando e, por sorte, formando um dicionário é tão absurdo quanto acreditar que o universo se estruturou sem direção. Victor Hugo, poeta e romancista, disse de maneira poética que o acaso é talvez o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Ou seja, mesmo o que nos parece fortuito está sob a regência de leis divinas. Nós percebemos que tudo demonstra uma organização inteligente. Tudo está previsto, providenciado para o surgimento e a manutenção de coisas e seres em perfeita harmonia e sob a regência de leis perfeitas e imutáveis. Deus não quer aparecer, então nós temos a impressão de que foi um acaso, mas ainda aí há uma lei divina. Kardec comenta exatamente isso, que quando a gente lança um olhar sobre as obras da natureza, nós vamos notando a previdência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras. E aí nós reconhecemos que cada uma dessas obras da natureza ultrapassam os limites da mais portentosa inteligência do ser humano. Fica claro que a inteligência divina é superior a qualquer outra que conhecemos, pois um ser humano pode estar no ápice da inteligência na Terra, mas ele mesmo é uma criatura, um efeito do Criador. E além disso, o ser humano não tem capacidade de Deus, porque ele não é capaz de criar, ele só trabalha sobre o que existe. O próprio Allan Kardec observou que, ao contemplarmos a natureza, percebemos a previdência, harmonia e sabedoria que regem suas obras, reconhecendo que tudo ultrapassa a capacidade da mais brilhante inteligência humana. O ser humano mais inteligente que já existiu não se criou a si mesmo. Ele é fruto de algo maior, e embora manipule, transforme e descubra, não tem o poder de criar do nada. Há até uma história simbólica de um homem que desafiava Deus, dizendo-se capaz de criar. Quando foi iniciar sua obra usando barro, Deus interveio. Não, crie sua própria matéria primeiro, porque trabalhar com o que já existe não é criar como Deus.
Quando Kardec perguntou aos espíritos que é Deus, a resposta foi simples e profunda. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma definição curta, mas completa, adequada à nossa capacidade atual de entendimento. Não compreendemos tudo sobre o infinito e o divino, mas já podemos conceber a existência de uma inteligência suprema, criadora de tudo. A espiritualidade maior não joga pérolas aos porcos. Ela traz conhecimentos em doses homeopáticas, de acordo com o nível intelectual e moral da humanidade. E a humanidade da Terra já pode entender que há uma inteligência suprema que é a causa primária, a causa primeira de tudo quanto existe. Foi maravilhosa a resposta dos espíritos. Eles não perdem muito tempo, falam somente o que é essencial e verdadeiro. Sobre ver Deus, há muitas opiniões e relatos antigos. Na Bíblia, o patriarca Jacó, após lutar com um ser espiritual, disse ter visto Deus face a face e sobrevivido. Moisés também recebeu instruções espirituais. Na época, acreditavam que era Deus quem falava diretamente, mas na verdade eram os espíritos que transmitiam as mensagens. Havia aquela crença de que ninguém poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Moisés teria sido liberado para ver apenas pelas costas, mas não a sua face. Essas ideias místicas antigas colocavam o desconhecido como algo perigoso, e pensar em ver Deus era considerado mortal. Antigamente, ninguém podia nem olhar para um imperador ou rei sem permissão. Baixar os olhos era sinal de respeito e segurança, pois até olhar diretamente poderia significar uma sentença de morte. Assim, o poder atribuído a Deus fazia com que as pessoas tivessem medo de serem destruídas diante dele. Entretanto, no Velho Testamento, no livro do Êxodo, lemos: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Ora, como pode ser isso, se ao mesmo tempo se dizia que ninguém podia ver a Deus e viver? O Novo Testamento é a parte da Bíblia que começa a contar a história de Jesus. E nós somos seus seguidores. E será que ali é dito que podemos ver a Deus? O evangelista João afirma: Deus nunca foi visto por ninguém, e ele reforça isso em sua primeira carta. Ninguém jamais viu a Deus. O apóstolo Paulo também escreveu: aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Por que não podemos ver a Deus? Porque Deus é Espírito. Foi o próprio Jesus quem disse isso à mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Nós queremos ver Deus com os olhos físicos, mas não é possível, pois os olhos do corpo são limitados ao mundo espiritual. Algumas pessoas dizem ver espíritos, mas o que se vê na verdade são os corpos espirituais, as formas fluídicas pelas quais os espíritos se manifestam. Vocês veem uma pessoa, mas enxergam apenas o seu corpo, não o espírito. Assim também, quando alguém diz ver um espírito, vê sua forma espiritual e não a sua essência. Foi dessa maneira que Jacó viu Deus, ou melhor, viu o mensageiro espiritual que se apresentou em nome de Deus. Percebeu o corpo espiritual daquele mensageiro, mas Deus não tem corpo como suas criaturas, nem sequer um corpo fluídico, pois isso ainda seria substância, e Deus é espírito puro, por isso não pode ser visto com os olhos materiais. Mas, embora invisível, Deus não é um desconhecido para nós. Ele se manifesta através de suas obras e podemos percebê-lo pelos sentidos da alma. Há uma história contada pelo professor José Jorge, do Rio de Janeiro, que ilustra isso muito bem. Um menino na escola dizia à professora que só acreditaria em Deus se pudesse vê-lo. A professora então teve uma ideia. Pegou 2 copos, colocou açúcar em um deles e misturou bem. No outro, apenas água pura. Mostrou os copos ao menino e pediu que dissesse qual tinha açúcar. Ele olhou, mexeu, mas não viu nada. Então a professora disse: pode provar. Ele experimentou e sentiu o doce. Ora, disse a professora, como você sabe que tinha açúcar? Eu senti, respondeu o menino. Pois é, concluiu ela. Deus é assim, a gente não vê, mas sente. No mesmo propósito de sentir Deus, existe um belo poema chamado Deus e o Homem, que diz: o homem sussurrou, Deus, fale comigo. Um passarinho cantou, mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu,
Deus, fale comigo. E um trovão ecoou nos céus, mas o homem não entendeu. O homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me ver o Senhor. Uma estrela brilhou no céu, mas o homem não notou. O homem pediu: Deus, mostre-me um milagre. Uma criança nasceu, mas o homem não percebeu o milagre da vida. Então, em desespero, ele clamou: Toque-me, Deus, deixe-me saber que o Senhor está aqui. Deus então o tocou suavemente com uma borboleta. Mas o homem, assustado, espantou-a e seguiu triste, sozinho, sem perceber a presença divina e as respostas dadas. Faltava a ele o sentido especial para perceber Deus. Podemos encontrá-lo pela razão, através da observação das suas obras na natureza, pelo sentimento, quando nos sintonizamos com as vibrações do amor divino. A esse respeito, Eurípides Barçanufo, pioneiro do Espiritismo em Sacramento, Minas Gerais, escreveu um poema belíssimo. Cito aqui alguns trechos. Deus, reconheço-te, Senhor, na poesia da criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que ampara, na mãe que vela, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-te, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na fé do piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons. Deus, reconheço-te, Senhor, na prece que suplica, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na sabedoria dos sábios, na prece do bom Jesus ao dizer: Pai nosso que estás nos céus. É assim, precisamos sentir Deus, compreender sua existência. Na música popular, há a belíssima canção de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, que diz assim: Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz, desatar os nós. Ele descreve que para falar com Deus é preciso aceitar as dores, enfrentar os desafios e mesmo em meio à tristeza, alegrar o coração, porque sabemos que Deus está acima de tudo. No final, Gilberto Gil canta: Tenho que aventurar-me, subir aos céus sem cordas para segurar, dizer adeus às certezas e caminhar por uma estrada que ao findar vai dar em nada. Quando ouvi isso pela primeira vez, estranhei a expressão vai dar em nada, mas depois compreendi que esse nada é o desconhecido do mundo espiritual, o infinito onde está Deus. Quanto mais desenvolvemos a inteligência e a sensibilidade espiritual, mais podemos ver Deus, ou seja, perceber sua presença e ação em tudo. Por isso Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os espíritos altamente evoluídos, que costumamos chamar de anjos, já conseguem perceber Deus de maneira mais completa e perfeita do que nós. Eles podem transmitir informações sobre o Criador, mas só dentro daquilo que temos condições de entender e sentir. Por isso precisamos evoluir, para podermos receber conhecimentos mais avançados. Moisés dizia ter visto Deus porque presenciava os fenômenos luminosos e as vibrações sublimes dos bons espíritos que falavam em nome do Altíssimo. Ele sentia-se tão envolvido por aquelas manifestações que para ele era como ver Deus face a face. Já o apóstolo Filipe, quando Jesus se preparava para encerrar sua missão na terra, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ao que Jesus respondeu: Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Claro, Jesus não dizia ser Deus, mas afirmava que nele se expressava a mais elevada espiritualidade, convivendo com os apóstolos, ensinando e realizando maravilhas. Filipe, como muitos, não tinha olhos espirituais para perceber isso. Hoje, se aceitamos a premissa de que Deus existe, podemos, com humildade e respeito, raciocinar sobre ele. Temos o direito e o dever de tentar compreender um pouco mais sobre o nosso Criador. Para isso, raciocinamos assim: Deus não pode deixar de ser Deus. E a partir daí, deduzimos as qualidades e atributos que ele necessariamente deve possuir. Por exemplo, Deus é eterno, não teve começo nem terá fim. Se tivesse um princípio, de onde teria vindo? Do nada? Mas o nada não gera nada. E assim, passo a passo, vamos, pela razão e pelo sentimento, nos aproximando da compreensão desse ser infinito, eterno e supremo. Mas, mesmo com esta percepção tão clara,
Ainda hoje, infelizmente, encontramos muitas ideias distorcidas a respeito de Deus. Há quem imagine um Deus caprichoso, vingativo, que se ira, que se alegra com oferendas materiais ou que exige pagamentos para abençoar alguém. Um Deus moldado à semelhança das imperfeições humanas, como antigamente faziam os povos antigos, sem compreender que Deus é perfeito, imutável, soberanamente justo e bom. Mas à medida que a humanidade evolui, tanto no campo intelectual quanto moral, a visão sobre Deus também se eleva. Não mais aquele Deus zangado e mal-humorado, limitado e temperamental, mas um Pai amoroso, compreensivo, bondoso e gentil. Uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um Deus que é amor, sabedoria e justiça perfeitos. É por isso que precisamos educar nossa sensibilidade espiritual, buscando sentir Deus em tudo que existe, como Eurípides Barçanufo tão lindamente expressou em seu poema. Deus está no sorriso da criança, na mão que socorre, no ancião que tropeça, no canto dos pássaros, no perfume das flores, no abraço de um amigo, na bênção de um novo dia. Reconhecer Deus em todas essas manifestações da vida é um exercício que nos aproxima dele. E assim, com a mente tranquila e o coração agradecido, vamos encerrar a nossa aula de hoje com uma prece de gratidão. Fechemos os olhos, serenemos os pensamentos e elevemos nosso sentimento a Deus, nosso Pai de bondade infinita. Prece de gratidão. Senhor Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão. Que a luz do teu amor envolva nossos corações, fortalecendo em nós a fé e a esperança. Agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a tua natureza infinita, sobre a tua bondade e justiça, e pela bênção de estarmos reunidos, mesmo à distância, em teu nome. Que possamos, Senhor, perceber-te na simplicidade da vida, nas pequenas alegrias do cotidiano e nos gestos de amor ao próximo. Que cada ensinamento absorvido hoje floresça em nossos espíritos, guiando-nos para a paz e para o bem. Permite-nos, Senhor, sentir-te cada vez mais presente, inspirando-nos a viver com humildade, com respeito pelas leis divinas e com gratidão por tudo que nos concede. Seja feita a tua vontade, hoje e sempre. E se você ficou até aqui comigo, é porque sente esse chamado no coração. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar as próximas aulas e deixe o seu like se este conteúdo fez sentido para você. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que está precisando de uma palavra de luz, de calma, de direcionamento. Vamos juntos construir essa corrente do bem, essa vibração de paz e harmonia que o mundo tanto precisa. Muito obrigada por me ouvir e até a próxima aula, com a graça de Deus.